Aos irmãos que estão com a Bíblia, convido que possamos abrir no Evangelho, segundo nos relata Marcos. Evangelho segundo Marcos, irmãos, no capítulo 16. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16. Iremos ler, amados, a partir do verso 9. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está entre nós, irmãos, a palavra do Senhor mais uma vez, nesta noite, a palavra que narra os momentos finais do Senhor Jesus na terra após haver ressuscitado. Como a Irmandade bem conhece, uma passagem muito conhecida de todos nós, independente de que igreja você vá, é uma passagem muito conhecida. Mas, amados, é o que o Senhor tem para nós nessa noite, o qual o Senhor nos relembra que Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, irmãos. Ele venceu a morte e Ele derramou sobre nós o Santo Espírito, a qual, irmãos, está no meio de nós até o presente momento. E o Senhor deixou para nós, amados, diversos exemplos de que devemos ter fé, que devemos ter obediência, mas que devemos, irmãos, saber que sobre nós há a misericórdia do Senhor. Porque se fôssemos, irmãos, alcançar os favores do Senhor pelas nossas obras, se fôssemos esperar alcançar do Senhor os milagres que precisamos para as nossas vidas, pelo nosso testemunho, nós não alcançaríamos, irmãos, porque todos nós somos falhos na presença de Deus. Aqui, no verso 7, nós lemos a partir do verso 9, se a Irmandade volta um pouco e lê no verso 7, o Senhor, irmãos,
quando ele ressuscita, quando ele é encontrado já ressuscitado, ele pede que os discípulos o encontrem junto ao mar da Galileia, e em especial ele faz menção a Pedro, para que Pedro o encontre. E vejamos os irmãos, se fôssemos julgados pelas nossas obras, se haveria salvação, se haveria justificação para Pedro, que há poucos dias havia negado o Senhor. Então não importa a maneira como nós nos encontramos, o Senhor quer, irmãos, abençoar a cada um de nós. O Senhor quer, irmãos, fazer um concerto com cada um de nós que recebemos a sua palavra. Aqui nós temos, irmãos, o Evangelho segundo foi transcrito por Marcos, por João Marcos, que foi narrado por Pedro já em seus últimos dias, a qual de maneira muito resumida o Senhor se mostra poderosamente nesse Evangelho. E aqui ao final dele, irmãos, ele mostra um concerto que ele fez com Pedro, um concerto que ele fez com quem o tinha negado. Não há um pecado como esse pecado de negar a Cristo, irmãos. Mas o Senhor tinha planos maiores na vida de Pedro, o Senhor tinha planos maiores na vida dos discípulos, o Senhor tinha planos maiores para todos aqueles que o sucederam, e o Senhor te anuncia por essa palavra: na tua vida eu tenho planos maiores também, irmão. O Senhor tem planos maiores na tua vida, minha irmã. Não importa a maneira como nós nos apresentamos na casa do Senhor, o Senhor, Ele escolhe o dia da tua exaltação. Não importa a maneira como vem, irmãos, mas o importante é que a salvação, que a prosperidade espiritual, que as bênçãos do Senhor, a reconciliação, a paz, o renovo, ele chega na tua vida quando o Senhor quer. Temos um exemplo, irmãos, um testemunho. O Senhor é quem escolhe como Ele trabalha na nossa vida. E nós somos o que, irmãos? Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Na segunda-feira, na tarde de domingo, nós recebemos um convite do servo de Deus, do meu pai, irmão Samuel, para que estivéssemos fazendo uma viagem longa, mas muito rápida, que fôssemos até o estado de Rondônia fazer uma visita e buscar o meu avô, meu amado avô, que dos seus indo para 91 anos, poderia regressar daquele estado junto a nós. Irmãos, segunda-feira é um dia muito atribulado, de muitos compromissos, mas o Senhor preparou que fomos em 4 para aquela viagem. Chegamos numa distância de São Paulo de 3.000 quilômetros, numa cidade por nome de Cacoal, poucos irmãos devem conhecer. Fomos recebidos por um irmão Alian. E esse servo de Deus, irmãos, nos recebeu muito bem, de maneira muito amistosa. Nos recebeu na casa dele, foi uma tarde tranquila, de paz, mas confesso aos irmãos que eu não sabia o que nós estávamos fazendo naquele lugar. Até que nós, nos despedindo para ir embora, a esposa do servo de Deus nos convidou para orar. Quando ela nos convidou para orar, tudo se transformou, irmãos. Veio um sentimento espiritual, veio uma glorificação nos nossos corações. E o servo de Deus, irmãos, quando foi ajoelhar, ele convidou algum irmão que estava ali para orar, e aquele irmão começou a sentir da parte de Deus que deveria deixar uma grande benção naquela casa, que devia profetizar uma grande benção, um renovo naquela casa. Mas, irmãos, na presença do ancião, do fundador da nossa igreja, não tem como nós fazermos tal coisa, nem aquele irmão que havia sentido dessa maneira. Porém, o irmão Samuel se ajoelhou. Quando ele começou a orar, o Senhor o visitou em línguas, e ele começou a abençoar, profetizar benção naquela casa, e o Senhor confirmou todas as coisas que havia deixado no coração dos servos de Deus. Ao sair dali, irmãos, nos direcionamos para São Paulo,
sem saber o que havia acontecido. Naquela noite eu estava orando e o Senhor falou: você entendeu o que aconteceu? Você entendeu que eu te coloco aonde eu quero para fazer a vontade de Deus? E hoje a palavra do Senhor te anuncia: você está onde o Senhor quer, irmão. Você está onde o Senhor quer, minha irmã. E se você veio procurando, se você que nos acompanha pela internet está procurando alguma coisa na tua vida que está fora do lugar, alguma enfermidade que te persegue, alguma tribulação, o Senhor te anuncia: quando Pedro me negou, eu não neguei ele. Então não importa a maneira como você está, o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. E as promessas que o Senhor fez quando você ainda era uma criança, aleluia, o Senhor não é homem para mentir, irmãos. E o Senhor confirmará cada promessa que há na tua vida. E o Senhor também conhece, irmãos, cada lágrima que cai do nosso rosto, cada lamento que nós colocamos aos pés do Senhor, e não importa o que passou, o Senhor te convida: volta, volta, porque é tempo de eu exaltar a tua cabeça, coloca-te no caminho. É tempo de exaltação, é tempo de o Senhor fazer obra, é tempo de o Senhor prosperar os teus caminhos nessa terra, irmã, é tempo de o Senhor prosperar os teus caminhos, meu irmão. Mas que palavra é essa? Mas que palavra é essa? Que parece que às vezes eu vou na igreja e vem palavra de benção, mas a palavra não me alcança. Irmãos, há um dia determinado pelo Senhor. E o determinado pelo Senhor foi esse dia na tua vida. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar. O pregador precisa confiar para pregar. Quem recebe precisa confiar no Senhor para receber. Porque o Senhor, quando Ele manda, está determinado, irmãos. Não importa a maneira como vem, pela boca de uma criança, pela boca de um velho. Quando o Senhor vem com benção, é benção. Quando o Senhor vem com cura, é cura. Quando é exaltação, irmãos. Quando é reconciliação, é reconciliação. Esses dias, nós atendemos, o Senhor deu a graça de atender um culto de ordenação na cidade de Itapevi. A irmã Kátia, o irmão Marquinhos estavam presentes. E na palavra, irmãos, uma ordenação para o ministério de ancião, e o Senhor deu uma palavra diferente. O Senhor deu uma parte quando Samuel vai ungir Davi rei. Entretanto, irmãos, o caminho da palavra foi para mostrar a fragilidade de Davi. Não sei se os irmãos se lembram disso. E o Senhor dava na palavra que Davi era separado da família, que ele usava as roupas mais simples, que ele cuidava das ovelhas doentes, defeituosas, mas não importava se ele era rejeitado até dentro da própria casa, importava que o Senhor queria exaltar a cabeça dele. Eu achei estranho, irmãos, porque o Senhor dá essa palavra no dia da ordenação, irmão Luiz. Eu fiquei: Senhor, tem misericórdia, muda o curso da palavra. Procedeu dessa maneira, houve a ordenação do servo de Deus para o ministério de ancião, e já ao final do culto, a mãe do servo de Deus veio testemunhar. Serva de Deus, irmã Sônia, subiu no púlpito com muita dificuldade, enferma, e ela falou: irmãos, eu agradeço a Deus, porque quando eu tinha 8 anos, o irmão lembra disso? Numa reunião de jovens, eu estava congregando, meu sapato era furado, a minha roupa era rasgada, eu era muito pobre e eu era discriminada por ser pobre. Mas o irmão, um dia, numa reunião de jovens, pregando essa palavra, que Samuel ungiu Davi rei, virou para mim e falou: moça, o teu filho colocarei sobre uma grande congregação. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, não importa como vem, a palavra chegou na tua vida,
É tempo de exaltação, é tempo de reconciliação, é tempo de cura, é tempo de liberdade para servir a Deus. E o que falta na tua vida, Cristo Jesus suprirá, irmãos. Porque Jesus, o nosso Salvador, que deu a própria vida por nós, não te colocou nas fileiras santas, não te despertou para você fazer um concerto no batismo, no santo serviço, no sacramento do batismo, para perecer. O Senhor te convidou, lavou as suas vestes, para te exaltar e, ao final da tua jornada, que é muito longa ainda, te dar o direito da vida eterna. Que possamos sair dessa congregação nessa noite, que os irmãos que estão nos assistindo possam descansar em paz, porque o que você não tem condição, o Senhor é a tua condição. Para você que chegou no teu limite, que você não aguenta mais, o Senhor fala, agora é comigo, agora é com o Senhor, e o Senhor não tardará em levantar a tua cabeça. Essa é a palavra, irmãos. Recebamos ela como vinda da parte de Deus. Que o Senhor possa prosperar os nossos caminhos. Desde segunda-feira, quando cheguei dessa viagem, o Senhor tem visitado muito o meu coração, tem se feito presente tremendamente, não porque eu mereça, mas pela misericórdia dEle na minha vida. Ontem, irmãos, eu não conseguia dormir, porque o Senhor me visitava, eu não conseguia pegar no sono. Irmãos, e essa visitação, ela quer alcançar a tua vida, meu irmão. Ela quer alcançar a tua vida, minha irmã. Para você que recebe essa palavra, o Senhor escolheu o dia. É hoje o dia da tua exaltação. Recebamos toda essa palavra como vinda de Deus, e o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Irmão Rodrigo, irmão pode vir à frente, por favor? O irmão Rodrigo virá à frente, irmãos, para agradecer esse culto. Porém, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma necessidade. Uma necessidade que apareceu, que surgiu, que foi despertada, viu, irmão Rodrigo, nesta manhã. Tem uma serva de Deus, uma irmã, na cidade de Orlando, família cristã, eles servem a Deus na Igreja Batista, pessoa irrepreensível na presença de Deus. O nome dela é a irmã Meire Damasceno, e o esposo dela é o irmão Hamilton. Estão há muitos anos lá, né, irmão Kleber? Há muitos anos nos Estados Unidos. E no passado, irmãos, quando nós passamos pela provação da Julinha, minha sobrinha, o Senhor despertou ela, irmão Luiz, para orar por essa necessidade. E ela tem um costume de orar ao Senhor todos os dias na cama dela. Ela busca o Senhor. Mas para a necessidade da Júlia, o Senhor despertou ela que ela tinha que orar com a testa no chão. Foi um ano orando com o rosto no chão, para que o Senhor exaltasse e chegasse na vida da Julinha. Não é a oração dela, a oração da igreja, irmãos. Mas a ela o Senhor despertou dessa maneira. O Senhor deu a vitória para a Júlia, que foi a vitória da igreja. Porém, a essa serva de Deus, irmãos, o Senhor permitiu que ela fosse acometida por uma enfermidade que paralisou os 2 rins dela. Não é isso, irmã Lilian? Paralisaram-se os 2 rins dela, ela está na fila do transplante, e nesta manhã, 7 horas da manhã, aqui no Brasil, ela mandou uma mensagem para a serva de Deus, pedindo oração, porque ela está com muitas dores. E foi a hora que eu estava chegando no escritório. E, irmãos, e quando eu chego no escritório, é costume que eu comece o meu dia lendo uma parte da palavra, ou que eu possa ler um livro
mensagens devocionais que eu ganhei do irmão Luiz. Eu ganhei de aniversário dele. No dia 2 de junho, dia 1 de junho, fez aniversário que eu tinha voltado do sequestro, que o Senhor tinha me dado vida novamente. E o servo de Deus me presenteou com um livro de mensagens. E, irmão, só que fazia alguns dias já que eu não lia esse livro. E quando eu leio, eu pego e leio de onde eu parei, em que pese seja quase que um diário, que são 365 mensagens, eu pego de onde eu parei. Mas hoje o Senhor falou assim, vai direto no dia 11 de novembro. Eu tinha acabado de ler esse pedido de oração pela irmã lá nos Estados Unidos. Eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem de hoje que eu li. Por que não sabemos orar como convém? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Está escrito em Romanos 8, verso 26. E aqui a mensagem é um livro do Billy Graham, um grande evangelista. Ele nos deixa um conselho. Com uma angústia pelo seu país que consumia sua alma, John Knox orou assim: dá-me, Senhor, a Escócia, ou morrerei. E seu clamor, mais sincero, foi recompensado com um renascimento espiritual em sua nação. Aí ele explica: e é justamente isso que significa o termo orar no Espírito. É a manifestação do anseio mais ardente de alguém concretizado pelo Espírito de Deus. Orações como esta podem cruzar oceanos, percorrer desertos escaldantes, transpor montanhas e atravessar florestas, levando cura e o poder do Evangelho para socorrer o alvo do nosso clamor. Irmãos, os irmãos creem em milagre, irmãos? Os irmãos creem que na oração do servo de Deus, agradecendo o culto, o anjo do milagre pode alcançar essa serva de Deus lá em Orlando? E a irmã que recebeu essa mensagem, irmão Rodrigo, falou para a irmã Meire, que ela deve estar nos acompanhando agora pela internet, falou, a igreja orará por você. Ela falou, irmã Lilian, não ore para que o Senhor me dê força, ore para que o Senhor me dê a cura. A mensagem de hoje, irmãos, foi um sinal. Eu creio que mais este milagre o Senhor fará no meio de nós. Quando o Senhor Jesus, irmãos, estava para ser entregue, após ter celebrado a Santa Ceia, instituída a Santa Ceia, na verdade, a última Páscoa, ele foi ao Getsemane e ele pediu a 3 discípulos que orassem com ele, porque o próprio Cristo precisava que houvesse um clamor para consolar a alma dele. Porém, os discípulos dormiram, irmãos. Então, ali deixou o Senhor um sinal claro, que Ele se agrada quando há clamor na igreja, irmãos. E agora, em agradecimento a este culto, amados irmãos, irmãs, o servo de Deus orará em agradecimento ao culto. Peço que o irmão possa apresentar essa necessidade, irmão. Há um sinal que o Senhor está nesse negócio. E nós, irmãos, vamos levantar ao céu o nosso melhor clamor, irmãos. Que venha um milagre da parte de Deus na vida dessa serva de Deus. Pode ser que nós nunca a encontremos nos bancos dessa igreja, mas está registrado nas crônicas do céu, que essa igreja intercedeu e o Senhor curou a serva de Deus. Em comunhão, amados, numa íntima comunhão com o Senhor, busquemos a face de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome nas alturas.
Santo é o nosso Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória, 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 glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, nós nos encontramos, Senhor, prostrado aos teus pés em oração, para te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe essa noite na tua casa e fez com que pudéssemos sentir a tua presença. Sabemos que o teu Espírito já nos estava esperando aqui e o nosso coração sempre é cheio da tua graça, da virtude do teu Espírito Santo, de maneira que nesse momento cumpriu-se em nós o salmo: unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aleluia. Tu mandaste a tua palavra na tarde de ontem, na mesma linha dessa palavra de hoje. E ontem tu dizias que ia trocar a cinza pelo óleo da alegria. Os presos seriam libertos, o que havia sido cortado brotaria de novo, e o que havia sido semeado também brotaria. E nós te damos graça, Senhor, porque nós sabemos que isso é o teu favor para a nossa vida. E ainda que numa quarta-feira chuvosa, a nossa irmandade se dispôs a estar nesse culto, para clamar a Deus, para oferecer a Deus um culto de adoração à tua santidade. E quando vem um pedido especial, nós também, Senhor, queremos fazer o nosso melhor diante de ti. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, tu sabes, Senhor, o quanto nós somos falhos. Tu sabes, Senhor, quanto nós erramos diante da tua presença. Mas nós queremos te pedir nessa noite, dá-nos licença, Senhor, de entrar no teu santuário pela fé. Dá-nos licença, Espírito de Deus, agora de tocar na orla do vestido do Mestre e de alcançar uma graça, Senhor, em favor desta tua filha, Irmã Meire Damasceno, que reside, Senhor, longe de nós, mas não reside longe de ti. Porque tu és onipresente, onisciente, onipotente. E nesse momento nós levantamos um só clamor, uma só adoração, uma só oração. Alaí cantalamás, alaí alamaia. Tu foste, Senhor, o Deus, que ainda por esses dias, meu irmão, que só tem um rim, o rim estava parando, Senhor. E nós oramos naquele quarto de hospital, o rim voltou a funcionar, glória ao Senhor. A minha esposa Dani estava com os 2 rins necrosados e parado em 2017. E nós, Senhor, num ato de desespero, demos um copo com água para ela no nome do Senhor Jesus naquele hospital. E tu curou a tua filha, Senhor. Ó Deus que tudo pode, Deus que fez o céu e a terra, tu que mandaste essa palavra, tu que confirmaste essa mensagem pela manhã ao teu servo. Aqui, Senhor, nós não premeditamos nada, nós deixamos tudo de acordo à guia do teu Espírito Santo. Irmã Meire Damasceno, Jesus Cristo te dá saúde essa noite. Jesus Cristo te reestabelece agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, põe a tua mão santa, examina da planta do pé até o último fio de cabelo da cabeça dela. Alá, salima, cantalama, salaí, alá. A tua glória está aqui. Um avião leva 9, 10 horas para chegar lá, mas a tua glória está chegando agora. O
O teu anjo está chegando agora. A oração dessa igreja está chegando agora. Vai, Senhor, derrubando agora toda doença, toda dor, toda tristeza. O médico tem a morfina, o crente tem a oração. O médico faz o transplante, o nosso Deus troca. Sali canta la maia, Jesus, alaí calamúria. Sirianda lama, salaia. Põe, Senhor, a tua mão santa. Aleluia. Que aquela nação saiba que aqui no Brasil também tem Deus, Senhor. Ajuda essa tua filha. E a partir de agora em contínuo ela estará nas nossas humildes orações. Oramos pela Camilinha, Senhor, a bebezinha que está doente. Oramos pela Juliana, irmã da Débora, Senhor. Graça te damos que desde o dia que soubemos, não passou um dia sequer sem que orássemos por essas tuas filhas. Oramos pela irmã Virgínia, pela irmã Patrícia e pela irmã Ana aqui do Alphaville, que ainda agora à tarde me mandou mensagem em desespero, em pranto, que foi diagnosticada com câncer de mama, Senhor, e agora começa um tratamento muito forte. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, bendito Deus, lá em Betesda, Senhor, o anjo agitava as águas, Senhor, mas Alamaia, Abacuque disse que o andar eterno é teu, Senhor, movimenta-te nesse momento a nosso respeito, e que a tua voz de muitas águas possa curar essas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Faze-nos crer na tua santa palavra, faze-nos acreditar nela. Irmandade, vocês não estão cansados de orar não, né, irmão? Vocês não estão desanimados de orar não, né, igreja? Glória a Deus. O Senhor falou que essa igreja é uma igreja de oração, irmão. Pode faltar até a palavra aqui, mas não pode faltar oração. Clama, igreja, em nome de Jesus. Clama, em nome de Jesus Cristo. Clama, clama, irmã. Clame, irmão, até você que está aqui presente, essa palavra está te curando agora pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra que deu o estômago ao irmão Zé Hilton, Alamaia, a palavra que deu a vida a Júlia, é a mesma palavra que está operando aqui agora. A palavra que fez cair dinheiro do céu no para-brisa do carro da irmã Mara, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, em nome de Jesus Cristo, que esse lugar seja cheio da glória de Deus. Que haja agora um quebrantamento de espírito e que a glória de Deus se manifeste na igreja. Glória, 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 glória a Jesus. Estende a tua mão santa, Senhor. Tira-nos dos nossos calabouços. É oração de agradecimento, mas a tua glória está aqui, nós vamos pedir, Senhor, nós precisamos de ti, agradecendo, pedindo, deitado, plantando bananeira, nós precisamos de ti. Que essa tua palavra alcance essas pessoas na live, essa multidão que assiste os cultos, alcança aquele nosso irmão lá em Belo Horizonte que respira por aparelho, e com lágrima nos olhos assiste o culto toda noite, esperando o Senhor vir ao encontro dele. Quechua, Sagapopoli, Revestoi, Telemensúria. Irmão, se vocês crerem, vai cair dom essa noite aqui, igreja. Vai cair dom da cura, vai cair dom de expulsar o demônio, vai cair dom da profecia. O Senhor sabe por que mandou essa palavra. Deus quer encher a igreja de glória. Ajuda-nos, ó Deus. E faze-nos, Senhor, acreditar nas tuas coisas. E nós temos certeza que pela virtude desta tua palavra, nós sairemos daqui liberto e a libertação chegará onde tem que chegar. Dá-nos mais um hino, abençoa as ofertas e despeça-nos na santa paz de Deus. Estamos felizes, Senhor, porque tu trouxeste junto de nós nosso irmão Kleber, que é nosso ancião aqui também. Tanto que falo dele para a Irmandade nas lives, tanto que oramos por ele aqui nos cultos, está a igreja de testemunha, que nós oramos por ele. Fortalece o teu servo, a sua família,
e que Ele possa junto de nós também se alegrar nos dias que estiver por aqui, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, Alia, Alamassa, Alaia. Vai em encontro do irmão Marquinhos, Senhor, por amor do teu nome. Alamanaia, Jesus. Vai ao encontro dos parentes do Kleber, Senhor. Vai ao encontro do advogado. Vai ao encontro do Saulo, Senhor, da família dele. Em nome de Jesus Cristo, repreende essa enfermidade. E põe os teus filhos de pé para glorificar o teu nome. A tua palavra diz: a oração da fé salvará o doente, levantará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Levanta os teus filhos, Senhor, por amor do teu nome. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, bendito na sua glória para sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.